A vida é feita de fases. Uma vez eu ouvi uma história sobre um general da Guerra do Golfo. E esse general, assim que terminou a guerra, ele venceu a guerra e ele começou a viajar por várias nações, palestrando. E aí perguntaram para o general de guerra: como que você não teve nenhum trauma de guerra? A maioria das pessoas que saem da guerra, elas saem traumatizadas. E então o general da Guerra do Golfo, um homem muito bem sucedido depois da guerra, ele disse: a vida é feita de fases e os tolos se apegam a elas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem se apegado às fases e como você tem vivido? Como você tem respondido às fases de vida? Como que você está respondendo às fases? Nessa tarde, eu quero te dizer que uma fase não é o teu fim. Então, cuidado com as decisões que você vai tomar, porque nós cremos em um Deus que muda o tempo, as fases, e um Deus que muda as estações. Amém? Gente, vamos conversar sobre saber esperar? Saber esperar é uma dádiva. Amém? Deixa eu convidar aqui a minha amiga Ludoana Barros. Deixa eu ver se ela já entrou. Tempo da espera. Amém? Deixa eu mandar o convite aqui para ela. E aí? Oi, oi, oi! Boa tarde, sim! Boa tarde, povo lindo! Boa tarde, Ludo. Aí é Como chá das vocês... 5. O Aqui nós estamos no o chazinho das nosso 2. chá das 5. Ai, que gostoso, que delícia. Gente, Gente, a Ângela é uma fofa, né? Antes de falar qualquer coisa, olha aí, tanto que essa mulher, ela agita o pedaço, Ângela, já te amei. Ela sempre marca, né, Sil? Um tanto de gente. sempre. Tá mandando aviãozinho. Gente, quero falar, vamos mandar, vamos encher essa live aqui de vidas, para que a gente faça diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente olha, né, Sil, e fala assim, não dou conta de fazer nada, eu não consigo abrir uma câmera, eu não consigo. Mas a gente consegue mandar um avião, a gente consegue mandar uma boa live, a gente consegue aí, cheia de energia, né, trazer as pessoas que precisam estar aqui recebendo essa luz do alto, esse fogo do céu, né, Sil? Tenho certeza, Ludoana, que essa live vai servir de cura na vida de muitas pessoas. Amém. Eu creio que hoje nós vamos liberar palavras de cura na vida de todos aqueles que entrarem aqui. Amém. E eu creio que Deus preparou um banquete. Amém? A mamãe já chegou Ai, também. que linda! E Dona Paulina! Gracinha. Gente, estou me sentindo assim, numa mesa muito especial, muito legal. Ó, quem tá aí na live, vocês vão clicar no aviãozinho que tá do lado direito de vocês. Vai aparecer nominhos aí. Vamos convidar pelo menos 10 pessoas. Falar, gente, vem cá. Deixa eu mandar aqui, ó. Mandar pro meu marido entrar. Vamos ver se ele vai entrar, né? Se o marido não entrar, aí não dá, né? E Aí não dá. Fala, marido, tem que entrar. Mandar aqui, deixa eu ver. Gente, ó, só deixa eu mandar meus aviãozinhos para as minhas pessoas especiais. Não enviaria aí ainda, vou mandar para ela. Pronto, mandei. Vamos começar, Sil, bora lá. tudo. Qual que é o tema? Anotei aqui para não errar, para não esquecer. Esperar também é um ato. A atitude de esperar. Posso contar uma história? Adoro história. Vamos lá. Talvez você já até conheça, talvez as pessoas que estão aqui até conheçam essa história. Mas eu acredito que essa história, ela vai ilustrar um pouquinho o que a gente vai falar aqui hoje, né? Só que antes disso, eu quero fazer uma pergunta para todo mundo que está aqui. O quanto você já perdeu na vida por não saber esperar? O quanto você já perdeu na tua vida por não saber esperar de maneira digna, de cabeça erguida, esperar fazendo aquilo que te cabe fazer, esperar fazendo até coisas que você não gosta para você obter aquilo que você ama, né?
Então, eu quero contar uma historinha aqui, que eu ouvi há um tempo atrás, de um menino que ficou sabendo que um circo ia chegar na cidade. Mas esse circo era o circo. E esse circo tinha um espetáculo assim muito famoso. E quando esse menino ficou sabendo que esse circo estaria na cidade dele, ele logo convenceu o pai dele de levá-lo ao espetáculo. E disse que todo dia ele ficava: papai, já chegou? É hoje? Já chegou? Diz que o menino nem dormia de tanta ansiedade porque ele queria participar, queria assistir o espetáculo. E aí o pai dele falou assim: não, calma. E o pai foi falando, né? Falta um mês, falta 15 dias, falta uma semana. E o menino agoniado. No dia que o pai dele falou assim: olha, o espetáculo é amanhã. Naquela noite o menino não dormiu, de tão ansioso. Quando deu a hora do espetáculo, eles foram para o espetáculo. Mas quando chegou lá, o menino adormeceu. Ou seja, o menino perdeu todo o espetáculo. E quando o menino acordou, o pai dele falou assim: você não soube esperar. Será que não é assim que tem acontecido, Luduana, nas nossas vidas? A gente fica tão ansioso por aquele momento, a gente fica tão ansioso para chegar. Ai, agora é a Páscoa, agora é o Natal, agora é o Ano Novo. Às vezes a gente se esvai de tanto ansiedade, briga com meio mundo, né? Briga com meio mundo. E quando a gente chega naquele determinado momento, às vezes a gente não consegue nem desfrutar daquele momento, né? Eu quero te ouvir. Nossa, Sil, muito. Passou um filme aqui, né, na minha cabeça. Tô aqui pensando. Eu creio que esse tema da espera, hoje a gente está numa sociedade, numa cultura que parece que é contra a espera, né? A gente tem muita dificuldade de esperar uma resposta de WhatsApp, esperar. Nossa, tantas coisas, né? Assim, a gente coloca um post na internet, a gente quer chuva de likes instantâneas, a gente tem muita dificuldade de esperar processo, né? Eu fico vendo, principalmente quando as pessoas estão começando algo, dificuldade de começar e de esperar a mudança de estação, esperar a mudança de tempo. A gente tem ficado muito impaciente. Eu creio que a virtude da espera, se a gente pode chamar ela de uma virtude, né? E eu creio que a gente pode. Eu creio que pessoas que esperam são pessoas virtuosas. Por quê? Porque elas desenvolvem a paciência, né? E você falou uma coisa muito bonita aí no começo. Só dá para a gente esperar se a gente entende que existe um processo por trás daquilo, sabe? Então eu acredito que a espera, ela também tem a ver com a esperança. É esperançoso, tem esperança, tem virtude da esperança, aquele que espera. Espera em quem? Espera em Deus. De que jeito que eu espero? Né? Como que eu vou desenvolver essa virtude da esperança? Como que eu vou desenvolver a virtude da espera? Isso passa por uma confiança no Senhor. Como que o Senhor faz na nossa vida? Nossa, Luda, eu confio no Senhor, mas já aconteceu coisa de eu morrer de velho e não acontecer. Então, a gente precisa entender, né, Sil, também, essa virtude da espera, ela passa pela esperança, ela tem a ver com a paciência e ela também tem a ver com o seu mover a partir disso, não um mover de quem se afoba e de quem tem que tomar decisões e de quem acredita que está tudo na força do braço, mas de quem se movimenta, não no movimento brusco das ondas do mar, mas quem se movimenta de uma maneira calma, tranquila, confiante, paciente, aguardando que Deus faça, né, a boa obra aí na nossa vida. Uma coisa que eu... Vê se faz sentido, Sil. Uma coisa que eu pensei aqui agora, eu queria te escutar. Eu fiquei pensando, enquanto você estava contando a sua história, eu falei assim, falei, o povo no deserto, né? Deus deixou aquele povo no deserto 40 anos. O que estava acontecendo? Que eu fiquei pensando assim, Deus não espera? Deus também espera. Gente, que é alguém que espera, eu creio que é Deus. Eu acho que o homem que, assim, Deus não é homem, né? Mas o ser
que espera é Deus. Porque, Sil, quero escutar pastor, esse aqui é bem minha cabeça de psicóloga. Eles ficaram 40 anos andando numa viagem que era para ser feita em 40 dias. Por que essa viagem demorou 40 anos? Porque tinha, eu sei que tem a questão da murmuração e etc., mas quando a gente olha mesmo, o que estava acontecendo? Tinha um Deus que estava aguardando um povo amadurecer, esse povo transformar, esse povo poder entender que Deus era Deus. Então, tinha uma espera do Pai com a nossa vida. Então, era necessário um mover, mas o povo ficou rodando, fazendo as coisas, andando meio que atrás do rabo, agindo do mesmo jeito, né? Então, quando a gente fala essa questão de espera, eu creio que também Deus espera atitudes nossas, jeitos nossos, mudanças nossas. E a gente tem que tomar muito cuidado para onde que a gente vai levar tudo isso. Né? Faz sentido, Sil? Eu queria te escutar um pouquinho, que eu dei uma viajada Sim. aqui com essa coisa do Não, sim, deserto. com certeza. Olha só, por que que primeiro Deus não poderia ter governado sobre o povo no Egito? Humanamente Sim. falando, poderia. Mas por que que Deus não faz isso? Porque o Deus que nós servimos, ele primeiro quebra a escravidão, ele tira da escravidão do Egito, né? E depois ele faz do seu povo um povo livre, porque lá em Apocalipse diz que Deus, ele é rei dos reis e senhor de senhores. Esses senhores ali somos nós, né? Livres. Quando Deus tira o povo do Egito, qual que era o problema? Por que que Deus fica esperando, aguardando? O que que Deus esperava? Deus estava esperando não só o povo sair do Egito, mas Deus estava esperando o povo tirar o Egito de dentro deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito estava no coração deles. Então Deus estava esperando eles agirem por fé. Porque tudo que Deus faz na nossa vida, Ele não faz porque a gente chora, geme, rola, grita. Deus não faz, Deus tenha dó. Não, Deus não é assim que Deus age. O agir de Deus é única e exclusivamente pela fé. Pela fé. Porque rapidinho eles chegaram ali em um lugar chamado Cades Barneia. E esse lugar era o limiar da terra. E nesse lugar o povo fica esperando. E aí Moisés manda os 12 espias. Quando eles voltam, só 2 agiram por fé, Josué e Caleb. Então, se todos os 12 tivessem fé, confiança, acreditasse, eles entrariam. Como 10 espias decidiram não entrar, não guerrear, não expulsar o gigante, então Josué e Caleb teve que esperar junto com Deus Nossa. até que todos aqueles homens que eram acima de 18 anos ali, todos, né, foram morrendo, só entrou mesmo os filhos deles, né? Porque Deus fica esperando o quê? A gente crê e dá passo de fé, né? Então, existe uma espera da nossa parte que Deus faça, só que escreve uma coisa no seu caderno, todo mundo. Onde tem espera, tem um processo. Onde tem um processo, tem um aprendizado. Onde tem processo, tem aprendizado. Toda vez que Deus manda você esperar, é porque Ele quer te mostrar, te esticar, Nossa, é muito lindo. né? Onde tem processo, tem aprendizado. Então, se Deus te colocou aí na roda e para você esperar, e você pensa assim, nossa, eu tô num deserto. Aprende logo e sai do deserto. Aprende o que você tem que aprender e sai da prova. Porque Nossa. deserto é lugar de prova.
né? Nossa, é muito legal, muito legal. Sil, então não é de qualquer jeito que a gente fica esperando, né? E aí eu quero falar um pouquinho, assim, uma coisa que você contou para mim, uma história, eu quero contar um pouco da história que eu vejo muito na clínica. Gente, vê se isso aqui não tem a ver com a vida de vocês, vocês já não passaram por isso, né? Conversa comigo, viu? O tal do psicólogo, do pastor também, né, Sil? A gente gosta que as pessoas conversam, senta aí nessa Gente, mesa com nós. se faz sentido, escreve aqui para mim. Amém. Isso. Conversa comigo, vamos pensar aqui junto, né? É, tem muita, às vezes, Deus conversa com a gente através da vida de outras pessoas, né? Quando eu morava lá em Uberlândia, quem não sabe, eu nasci no Beraba, em Minas Gerais, e aí eu mudei para Uberlândia bem pequenininha, e a gente tem uma pastora amiga muito querida, a pastora Sônia, e aí ela veio um dia falar comigo e com meu marido sobre algumas profecias que ela tinha visto, né? Aquilo que Deus tinha para nossa vida. E, inclusive, ela viu que a gente ia mudar para Inglaterra e ela descreveu os lugares que a gente ia andar, que a gente ia estar. Foi muito legal. Mas várias coisas que ela falou, né? Algumas coisas ainda não aconteceram. E, e eu já conversei com algumas pessoas na clínica, Sil, você também no seu pastoreado, provavelmente você já passou por isso. Que às vezes as pessoas começam a questionar muito, né? Assim, por que que Deus ainda não fez? Por que que isso aqui ainda não aconteceu, né? E aí, quando a gente vai ver, assim, o que que a pessoa está fazendo? Porque é a primeira pergunta, né? O que que você tem feito em relação a isso? Não de fazer, gente, de sair impetuosamente, impacientemente, tomando todas as decisões. Mas sabe essa coisa da gente arar o terreno? Tem um filme, né, que a Sil já falou, eu já assisti, quem não assistiu, assista, é muito legal, que é o Fazendeiro e Deus, né? E conta lá na história que era uma terra muito seca. Então faz sentido a gente arar um terreno na terra seca? Faz. Se Deus falar com a gente que Ele vai mandar chuva naquela terra, a gente precisa se movimentar. Contra isso é uma espera. Porque o que que esse fazendeiro esperou? Ele esperou a chuva. Ele não esperou essa plantação ser feita sozinha. Ele não esperou o pacote de semente na porta da casa dele. Ele não esperou o lugar que ele tinha que. Ele não esperou nada disso. Ele fez o que ele tinha que fazer e ele esperou a chuva, que era a parte de Deus fazer. Comigo e com meu marido, quando a gente saiu do Brasil, foi a mesma coisa. A gente ficou esperando tudo, Sil, de braço cruzado? De jeito nenhum. A gente recebeu uma profecia e a gente começa a se movimentar. E nesse movimento, que movimento que é esse, Ludo? Poxa, para eu mudar de país, eu vou falar uma outra língua. Então, deixa eu começar a estudar uma outra língua. Não estou forçando nada, eu estou estudando uma outra língua. Poxa, se eu for mudar de país, talvez eu vou ter que precisar de um trabalho. Deixa eu tentar, deixa eu ver o que que acontece, eu não vou forçar nada. Então, assim, é no sentido da gente começar a se mover aos poucos. E aí, olha que lindo, gente, porque se aquilo ali está no plano de Deus, as coisas vão acontecendo, Deus vai abrindo as portas. E aquilo que a gente está esperando, então, assim, tem oração, tem jejum, tem joelho no chão, tudo isso no tempo de espera. E tem também um movimento nosso, que não é um movimento da impaciência, não é um movimento de quem murmura, não é um movimento de quem reclama, é um movimento de quem confia, de quem tem esperança, de quem vai aprendendo durante esse processo, né? Eu notei aqui de quem tem sede de sentido. Se uma pessoa que tem sede de sentido na vida, ela espera, mas ela também tem uma esperteza de captar as coisas, de ver o que que a vida está trazendo para ela, né? Ela não precisa ir lá e assaltar, roubar, pegar, porque às vezes a gente é tão impetuoso, né? A gente força muitas situações, a gente força lugares, a gente força pessoas, e na verdade, hoje na live, o que a gente quer falar aqui, cada um de vocês, e pensa aí um pouquinho na sua vida, é para as coisas acontecerem conforme o tempo de Deus. E isso vai depender muito de você se movimentar. Porque senão você vai estar sempre reclamando que as coisas nunca aconteceram, porque você não se movimentou para o fazendeiro e Deus, para a chuva cair e a plantação dele acontecer, ele teve que plantar. Se ele não plantasse, Deus ia mandar a chuva e não ia ter nada para multiplicar. Pensa na sua vida, meu povo. Se Deus não tem mandado a chuva e talvez não tem nada, oportunidades que eram para você, mas porque você não foi lá fazer o que tinha que ter sido feito,
ela passou na sua frente. Você pensa assim, podia ser eu. Tem alguém aí que já olhou para outra pessoa e falou assim, podia ser eu? Sabe por quê que a gente pensa nisso? Porque podia mesmo ser a gente. A bênção talvez veio para você, mas você não estava pronta. Ela vai para um outro. Isso não é para dar desespero, né, Silvana? Eu quero te escutar, porque assim, eu não quero tirar a esperança de ninguém. É só para mover vocês, porque as bênçãos do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, todo dia a gente tem chuva de bênção batendo na nossa porta. A questão é, você tem esperado com confiança, com esperança e se movimentando naquilo que é seu de se movimentar? O que Olha, você acha, Sil? olha só, é, usando como base a história do povo que saiu ali, que atravessou o deserto. Olha só, muitas vezes na nossa vida, a gente sai debaixo de uma promessa de Deus. Só que para essa promessa de Deus se cumprir na nossa vida, eu posso dizer assim, 50% Deus é Deus, né? Tanto que lá em Apocalipse diz assim, olha, o povo venceu pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que eles deram. Então, tipo assim, tem a parte que é de Deus, que Deus já fez. Quando Deus foi tirar o povo do Egito, tudo aquilo que era, digamos assim, da alçada de Deus, ele fez. Ele tirou o povo com o braço forte. Ele foi lá e falou pro faraó assim, olha, eu vou tirar o povo e o meu povo vai adorar no deserto. Olha só que Deus mais lindo. Não era para eles ficarem preocupados, porque Deus falou assim, o meu povo, eu quero que o meu povo vá adorar no deserto. Era um lugar deles chegarem e começar a adorar. E aí Deus falou assim, olha, Deus, quando ele faz a promessa, ele fala para Moisés, Moisés, eu vou tirar você e todo o povo do Egito e eu vou introduzir na Terra Prometida. Quem foi que fez, quem que entregou a profecia para Moisés? O próprio Deus. E Moisés entrou na Terra Prometida? Não entrou. Por quê? Porque Deus, ele é detalhista. Então, tem coisas na nossa vida que Deus promete para nós, mas nós, como Moisés, lá no momento dele, de sangue quente, o que ele fez? Ele bateu na rocha. E Deus falou para ele, porque você bateu na rocha, quando eu mandei você falar com a rocha, você não vai entrar na terra prometida. Então, Deus, Ludo, ele é poderoso para fazer. A Bíblia diz assim, olha, a mão do Senhor não está ressequida. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir e responder a nossa oração. Aí a Bíblia diz assim, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, muitas vezes, aquela mentalidade mesmo que a gente tem, sabe? De que as coisas têm que ser do nosso jeito. No caso de Moisés, ele não entrou na terra por quê? Porque ele foi lá, não foi... Aí a gente tem que pensar uma coisa, né? Moisés era um homem que estava face a face com Deus. Que falava face a face com Deus. Como eu tô falando com você, Deus falava com o tal do Moisés. Mas o tal do Moisés, ele também não era brincadeira, né? Quando ele via lá o egípcio mexendo com o compatriota dele lá, ele já queria ir lá e, né? No Egito, no egípcio, né? Então, Moisés era um homem de sangue muito quente. E Deus falou com ele para ele falar com a rocha, ele foi lá e bateu. E Deus falou para ele, não, você não vai entrar na terra. Então, na nossa vida, a gente tem que ver se a gente está esperando a Deus de maneira digna, sabe? Porque se nós esperarmos em Deus de modo digno, Ele vai fazer. Gente, olha na Bíblia todas as vezes que o povo não soube esperar em Deus, o que aconteceu? Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Toda vez que a pessoa, que o ser humano, que o homem, que o povo, que a nação, toda vez que tá lá na Bíblia que alguém não esperou em Deus, olha, Moisés subiu no monte e o povo ficou lá embaixo. Moisés falou, espera que eu vou descer. O povo não acreditou. E aí o povo já falou assim, não, nós temos que fazer alguma coisa, vamos se antecipar. Gente, cuidado. A gente até pode antecipar aquilo que vai nos levar para mais perto do nosso propósito.
E, Só que o povo não. Tipo assim, Moisés subiu, eles instantaneamente ali, né? Poucos e dias outra coisa, depois. eles contradisseram uma ordem, né, Sil? Que assim, são duas coisas. Era muito claro, né? Fiquem aí, não saiam Fiquem, daí, né? Então, esperem. assim, existe uma espera que é essa espera da gente não se mover. Então, a gente tem que discernir essas coisas, né? Porque às vezes aquele mover é o provocar algo que não era para ser provocado. E eu creio, Sil, que eu já entendo, né? Eu conheço, assim, as pessoas já pensam assim, mas como que eu vou saber? Como é que eu vou saber o que é para fazer e o que não é para fazer? Né? A gente precisa orar, é por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ter comunhão entre os irmãos, que a gente tem que ter mesa de conselho, a gente não pode ficar tomando decisão sozinha, não é prudente que se tome decisão sozinha. A gente precisa andar com pessoas que têm visão, né? A gente precisa crer na visão de Deus. E tem uma outra coisa aqui que é muito legal, que isso aqui vai ajudar qualquer um que estiver escutando essa live nesse momento. Deus quer nosso bem. Ele quer o bom. E o bom que não é só para mim, mas o bom que é para toda a humanidade. Então, existem coisas que você vai fazer e que vai gerar o bem para todos. A gente não vai lesar ninguém, né? Então, esses movimentos, geralmente, eles são bem-vindos, né, Sil? Então, se a gente ficar em dúvida se isso é de Deus, se isso não é de Deus, é a gente olhar se aquilo ali está alcançando um bem, né? Agora, eu acho muito interessante nessa fala sua, né, Sil, porque eles estavam debaixo da autoridade de Moisés, que estava debaixo da autoridade de Deus. Então, tinha uma questão hierárquica e tinha uma ordem clara que foi desobedecida. E muitas vezes a gente também tem desobedecido coisas e pessoas e hierarquias que a gente se coloca na nossa vida acreditando que aquilo ali vai ser o melhor, né? E aí não. E aí vem as consequências, né? Então, no momento de esperar, eu ajo. E no momento de agir, eu espero. Se a gente se coloca abaixo de alguém, existe algo que tem que ser Na respeitado, né? verdade, Luda, a gente sempre vai quebrar a cara quando a gente chutar o balde. Porque Moisés falou para eles assim, Moisés, a ordem era muito clara, né? Fiquem esperando porque eu vou subir e vou falar com Deus. E vocês vão ficar aqui. Porque a ordem era, se a nuvem que era a presença de Deus não andasse, eles tinham que ficar parados ali. Tipo assim, eles eram nômades, né, no deserto. E aí Deus falou assim, se a nuvem ficar, vocês ficam. Então eles tinham que esperar a nuvem subir para caminhar ou fazer qualquer coisa. Só que aí, quando eles cansaram de esperar, e aí eles foram, né? Pegaram lá o ouro da mulherada e fizeram um bezerro de ouro. E isso custou caro, porque a consequência disso qual foi? Moisés desce bravo, quebra a tábua ali tipo assim, já que vocês não querem Deus nada, pá, já quebra a tábua, o bonzinho, né? E daí o que que acontece? Depois eles transformam, eu não sei qual é o processo lá que eles fazem, que eles transformam aquele ouro, eles transformam em pó e os caras têm que tomar aquele ouro lá. Uma coisa bem assim, sabe? E depois esses homens que fizeram esse bezerro, eles são exterminados. Eu não vou falar a palavra aqui para não cair a live. Mas todos os homens que fizeram aqui, eles acabaram sendo exterminados. Então, a consequência da desobediência, toda vez, né, que o homem desobedece, ele perde. Outra vez é quando Jesus, né? Quando Jesus ressuscitou, daí ele ficou mais ou menos uns 40 dias, aparecia aqui, entrava no cenáculo, e algumas pessoas tinham experiência com ele. Só que o que, que Jesus falou? Jesus disse assim, olha, não saia de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Só que daí Jesus, né? Jesus morreu, ressuscitou. E aí, quando Jesus morre, de novo, esses discípulos eles não conseguem ficar esperando a promessa se cumprir. Jesus foi sepultado e aí os discípulos já voltam a pescar, já volta cada um para a sua função. Eles voltam para o ponto zero, entendeu? Eles voltam para o final da fila. E aí Jesus volta, fala assim, ô seus cabeçudos, vem cá. Aí Jesus vai atrás dos pescadores e tá, e tá. Aí a Bíblia fala de dois discípulos que estão indo embora para Emaús, no caminho de Emaús. Aí Jesus vai do lado deles, Luduana, conversando. E aí Jesus fala assim, o que vocês estão conversando aqui? Daí eles falam assim, ainda brigam com Jesus.
Você não sabe, não? Você é um forasteiro? Você não sabe o que aconteceu aqui? O nosso Jesus, o nosso mestre, né? E aí eles estão falando com Jesus e ainda estão brigando ali com Jesus. Quantas vezes Jesus está do nosso lado e a gente está ali brigando? A gente não consegue ver Jesus naquele caminho. E aí até que Jesus vai com eles, e aí entra na casa deles, daí eles vão comer junto. E aí Jesus, quando Jesus dá graças, né? Apresenta o pão e dá graças, então o coração deles queima e aí eles reconhecem Jesus. E aí Jesus fala, então agora vocês vão voltar. Daí eles voltam para Jerusalém. Quando eles voltam e ficam esperando no cenáculo, o que acontece? Ludo, eu peço que quem está... Você pode até esquecer muita coisa, só não esquece isso. Quem não sabe esperar, perde. Quem não sabe esperar, perde. Porque quando Jesus subiu, a Bíblia diz que tinha mais ou menos 500 discípulos na ascensão de Jesus. Quando o Espírito Santo desce e batiza com o Espírito Santo, tinha quantos lá dentro do cenáculo? Somente 120. Cadê os 500, Ludo? Cadê os 500 para ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo? Então, quem foi embora perdeu. Quem se afastou do grupo perdeu. Quem voltou para sua cidade perdeu. E a igreja acabou perdendo com isso. Então, por que nós estamos aqui hoje? Porque eu sei, Ludoana, que se cada pessoa que está aqui, né, essas dezenas de pessoas que estão aqui, se cada um de nós aqui aprendermos a esperar em Deus, você vai ganhar, teu marido, a pessoa com quem você é casado, seus filhos, sua descendência, a igreja na terra vai vencer, vai ganhar com isso. Se o povo soubesse esperar, se os 500 soubessem esperar, não seria só 120. 5 vezes mais. 4 vezes mais. Né? Sil, então, eu me lembrei de quando Moisés fala, né, lá em Êxodo também, se a tua presença não for conosco, nem nos faça sair desse lugar, né? Eu creio que está aí a solução para a gente que é tão impaciente, que é tão afobado, que quer as coisas para ontem, que esquece que a vida não é pé de alface, mas é mais um pé de manga, né? Que as coisas demoram um pouco mais. É a gente receber essa presença, né? Todos os dias, confiar nessa presença, guardar nessa presença, conversar com essa presença. Eu falo muito com as meninas aqui em casa. Já deu bom dia para o Espírito Santo? Para onde que ele vai te levar hoje? Como que vai ser? A gente tem uma real intimidade com o Senhor, porque quando a gente é muito dirigido pela impaciência, pelo supetão, né? Pensa só, gente, Moisés, né, estava ali escutando o próprio Deus e teve os rompantes dele, né? Por quê? Porque a carne é forte, a carne não é fraca, a carne é forte. A gente tem uma luta aí, né, entre o nosso espírito e a nossa carne. E muitas vezes essa carne vence. O próprio Moisés, que estava ali, juntinho do Senhor, escutando o Senhor direto, né? Caiu e não entrou na Terra Prometida. Então, o que fica para a gente de mensagem? Que se a gente não pegar, se a gente não tiver ele como uma presença ativa, né? A Sil aí com as lives bem de manhãzinho, eu acho tão bonito, Sil, porque isso é alimento para a alma, né? Isso traz norte, se ilumina. Então, você abrir uma live de manhã, você orar com o povo, você abrir uma Bíblia, você se encher do Espírito Santo, né, de Deus, isso te prepara para o dia. Não é o dia que eu quero, não é do jeito que eu quero, não é na hora que eu quero. Não, é no tempo de Deus, é no jeito de Deus. A gente vai tendo uma calma, uma tranquilidade, né, para gerenciar as coisas. Ah, não saiu do jeito que eu queria, mas, meu Senhor, que seja feito conforme a tua vontade. Né? A gente vai ficando mais conformado, não aquela conformidade passiva, mas uma conformidade que sabe que o Rei dos Reis está na minha frente, está direcionando e está cuidando. Às vezes eu converso com pessoas que falam assim, Ludo, mas eu tenho me dedicado, e se não der certo? Né? Hoje eu estava conversando com um moço e ele terminou um doutorado, agora ele tem um artigo para publicar. E demorou muitos anos, né, esse doutorado, foram mais de 6 anos da vida dele.
E ele está com muito medo, porque não só desse artigo não ser aceito, mas na verdade ele queria que esse artigo ficasse entre os mais vistos, né, aí do mundo, onde está a ambição dele, né, que é uma boa ambição, mas ele começou a falar assim para mim, que estava muito ansioso, porque se der tudo errado? Eu falei, mas o que é dar errado, né? Como assim se der errado? As coisas já deram certo. E é isso, a gente precisa começar a olhar para nossa vida e falar assim, já deu certo. Tá tudo certo, porque tá tudo no controle do Pai. Deus está tendo aí o cuidado com a sua vida. Ele está te pegando no braço se você está precisando. Ele está carregando você na mão, né? Se você está precisando. Ele está abrindo as portas, está abrindo a janela, tá assim, ó, colocando esse caminho limpo, leve. Mas você precisa acreditar. Você precisa ver. Gente, aqui a gente tem tanta ovelhinha, né? Nos pastos. Eu sempre fico olhando assim. Elas ficam geralmente tudo juntinhas, chega uma hora que vai lá o pastor e abre aquele portãozinho e elas passam todas, né? E quando elas vão passar todas, as primeiras que passam, pensa só, é mais difícil, às vezes elas se machucam e dói, né? Mas não acaba ali, não acaba ali, tem um sentido, né, Sil, aquela dor, aquela saída. Agora ela tem um pasto verdejante, ela vai ser guiada, né? Porque nós somos ovelha. A gente não sabe se guiar, a gente não sabe para onde que a gente tem que ir, a gente não sabe a hora de sair, a gente precisa do bom pastor para abrir para nós esse portão. E dói, é claro que dói, vai ter sofrimento. No mundo tereis tribulações, mas eu estou contigo, né? Eu venci o mundo. É a gente ter essa fé, essa esperança, essa confiança. Isso só é possível para quem recebe essa presença, para quem vive essa presença, para quem come desse pão e bebe dessa água, né? Isso mesmo, isso mesmo. Depois nós vamos ler os comentários ali. Eu vou ler, eu vou ler o versículo de Salmos 40, versículo 1, que é um salmo de Davi. Esperei confiadamente pelo Senhor. Tem algumas versões que dizem, né? Esperei com paciência no Senhor. E, gente, por que muitas vezes a gente deixa de receber de Deus? Porque nós vivemos numa era sindrômica, que a gente escuta tudo no vezes dois, né? Tudo acelerado, tudo assim, né? Gente, nós vivemos numa era assim que a gente tem que aprender de novo a ser, sabe, assim, a ser humano, a ser a palavra homem, né? Aquele que olha para cima. Para que Deus ia fazer uma criatura que o original, né, antropos. Antropos significa aquele que olha para cima. A gente tem que voltar a olhar para cima, Ludo. E parar de brincar, né, de ser Deus. Então, olha o que o salmista aprendeu aqui, né? Esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Então, muitas vezes as pessoas não sabem. Eu estou esperando em Deus, mas será que eu estou esperando em Deus mesmo? A Bíblia diz que a paz é o juiz do nosso coração. A paz, ela é o árbitro do nosso coração. Ô Ludo, eu procuro, hoje em dia, se eu não sinto paz, eu não faço. Se eu não sinto paz, eu não vou. Se eu não sinto paz, eu não coloco. Às vezes até para usar uma roupa, né? Eu vou lá, coloco uma roupa e vou na frente do espelho. E eu tenho o Espírito Santo, né? E aí eu pergunto assim, Espírito Santo, tá bom essa roupa? Tô bem vestida para te representar? E na dúvida, quando eu não consigo ter paz, eu pergunto pro meu marido. Ótimo, boa. Né? Por quê? Porque assim, ó, muitas vezes a gente pensa, né, que a gente está vendo, que a gente está enxergando, mas nesse processo de esperar, eu até queria que você falasse um pouquinho sobre aquela situação que você estava falando, né? Que às vezes as pessoas até te procuram querendo colocar coisas, né? Embutir coisas, né? As pessoas não sabem esperar e vão fazendo coisas.
subterfúgios para se sentir completo, para se É que sentir. se essa coisa do sentir, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, quando você fala assim, eu não faço nada se eu não sentir paz. Você é uma mulher esclarecida, inclusive no Senhor. Você é uma pastora. Você tem um ouvido muito aguçado para Deus. Então, você e Deus é tudo muito pertinho. Você está sempre em oração, né? Você está sempre ajudando as pessoas. Você está num outro nível de energia que você pode confiar mais no seu sentir. A maior parte de nós não podemos confiar no nosso sentir. Não podemos, a gente tem que ter humildade para isso, assim, de falar, poxa, às vezes essa coisa que eu estou sentindo paz é comodismo, é egoísmo, é falta de iniciativa, é um tanto de outras coisas. E eu uso a tal da paz, então a gente não pode confiar nos nossos sentimentos. Frank, eu falo muito isso, né? Tem aquilo que eu sinto, tem aquilo que eu penso, tem aquilo que eu desejo, tem aquilo que eu quero e tem aquilo que eu devo. Eu devo alcançar o dever, né? Na verdade, Frank, ele vai falar do querer, poder e do dever. A gente tem que chegar no dever. E aí, essa coisa do silicone, né? Ou de cirurgia plástica. Gente, não estou falando que eu sou contra essas coisas, né? Não é isso. Apesar que eu também não sou a favor, mas cada um faz o que quer, né? Mas o que eu penso é assim, é que muita gente me procura, assim, e começa a contar, né? De várias cirurgias, de várias coisas. E aí, quando você vai conversar a fundo, a dor daquela pessoa, o vazio daquela pessoa, nenhum silicone consegue preencher, nenhuma cirurgia consegue arrancar a dor que ela sente. É que a gente é muito simples a gente entender essas coisas. Vocês vão me entender, vocês vão entender o que eu quero falar. A maior parte disso que a gente tem buscado na vida, né, de subterfúgios, a gente busca comida, a gente busca celular, a gente busca Netflix, a gente fica maratonando Status. as coisas, né? Por quê? Coisas do sentido. Para que a gente faz isso? Porque a gente tem tentado tamponar a falta de Deus, de coisas mais elevadas, de pensamentos mais elevados. Porque quando a gente fala disso, fica tudo muito. Dona, mas eu não entendo. O que é isso que você está falando? Porque um silicone ele é palpável, eu pego e ponho. Uma cirurgia eu vou lá e faço, uma comida eu vou lá e como. Mas e essa coisa de Deus que você fala, que a Silvana fala? Como que é isso? É mais requintado mesmo. Exige um esforço, exige uma vivência, exige uma entrega. É um negar-se a si. Exige isso, e isso é difícil, é negar a nossa própria carne. E tem um processo, né, Sil? Gruda em nós aí que o trem vai dar certo. Nós vamos conversando sobre essas coisas, mas exige maturidade, né, Sil? Exige espera. Nós estamos É, falando de espera. é. Exige uma E certa na espera. verdade, Ludo, é, no afã de chegar em algum lugar, de obter, sei lá, algo, as pessoas elas vão tentar preencher. Imagina um buraco redondo e você com o quadrado tentando preencher. No, todo ser humano ele tem um buraco infinito na alma. Mas qualquer coisa que a gente tenha pressa de colocar ali para tapar, ou vai ficar apertado demais ou frouxo demais. Porque nada pode preencher esse lugar que é o lugar de Deus na nossa vida. Patrícia acabou de escrever isso. Muito E a lindo. minha oração hoje, Ludo, a minha oração hoje é que cada um de nós possamos, através do Espírito Santo, encontrar o caminho de volta para Deus. Que cada um de nós aqui, cada uma, que nós possamos voltar para o nosso lugar de origem em Deus, que é aquele lugar de onde a gente nunca deveria ter saído. Que um dia, a minha oração é... Eu sempre digo na igreja, Luto, porque eu ministro a palavra e ministro louvor. E eu sei assim, eu reconheço o meu chamado, eu reconheço o tempo de estrada que eu tenho,
e eu reconheço que eu procuro fazer da melhor maneira possível, e eu reconheço que quando eu ensino as pessoas entendem, e eu reconheço assim que quando eu ministro louvor, eu vejo que as pessoas conseguem acessar um lugar em Deus. Mas a minha oração, de verdade, é que chegue um dia que eu não precise manivelar a igreja. A minha oração é que um dia eu chegue lá e não precise ficar falando, irmãos, vamos levantar as mãos agora, vamos render louvor. A minha oração é que um dia cada irmão, principalmente os mais maduros na fé, já cheguem ali e já comecem a orar, já comecem a desfrutar da presença de Deus, sabe? De mãos levantadas, que eles possam ter, sabe? Eu almejo que eles venham almejar essa maturidade, né? Porque quando você tem intimidade com Deus, o Espírito Santo ele não deixa você se enganar. Amém. Amém, Sil. E a gente crescer em maturidade, né? Para que ele possa falar mais alto na nossa vida e a nossa carne, que é forte, possa enfraquecer, né? Por isso que eu gosto tanto da tal da oração, do jejum, né? Que está na palavra, a gente deve fazer. Se você tem se sentido muito impaciente, né? Com as coisas, muito afobado, eu li alguém aí falando, algumas portas precisam ser abertas na minha vida. Amém. Vamos orar sim para que essas portas sejam abertas. Mas vasculhe aí no seu interior, né? Como que você vai estar quando essas portas forem abertas? Né? Como que você vai estar para receber essas oportunidades? O que que você tem para agregar? Que valor que você vai levar? A gente precisa se refinar, gente. A gente tem que cuidar da gente, sabe? Investir na gente, ser o nosso melhor ser humano que a gente pudesse ser. Não tem porta que fica fechada para uma pessoa que é de excelência, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que é diligente, que é trabalhadora. Não tem porta que fica fechada. Deus vai abrir as portas para você. Então vasculhe aí. Pensa assim, o que eu preciso cuidar enquanto eu espero essa porta ser aberta? Como que eu cuido de mim? Será que eu preciso cuidar da minha paciência? Será que é alguma habilidade que eu tenho que desenvolver, né? Olha para suas emoções, sabe? A gente tende a olhar tanto para fora, né, Silvia, assim, para coisas que a gente tem que adquirir. Não, e às vezes vamos olhar para o básico, né? Olha aí para suas atitudes, para o seu jeito, para sua motivação, para sua confiança, para sua esperança. Viu? E tenta renovar. E se for difícil fazer isso sozinho, se essa coisa ficar muito subjetiva, procura ajuda. Procura alguém, procura um grupo, né? Entra no nosso grupo, né, Sil? A gente tem lá um grupo de WhatsApp super legal. Vamos começar a movimentar essa coisa junta hoje, né, Sil? Quem está lá dentro, vamos deixar hoje nos stories sem falta, gente, o telefone, o contato, vocês entram lá e que a gente possa ser ponto de apoio aí para vocês, né? A Sil está aí todas as manhãs orando com você, nós vamos estar aqui juntos também toda semana. Semana que vem a gente se encontra na terça, né, Sil? 2h15 da tarde, né? Espero que vocês possam vir, né? Se puder estar ao vivo, excelente. Nós vamos deixar a live salva. Curte, compartilha, convida as pessoas, vamos estar junto para a gente se fortalecer, porque a gente precisa dessa palavra, a gente precisa de Deus na nossa vida. Ele é a água, é nosso pão, né? É nossa luz, é nosso caminho, é nossa verdade. A gente precisa compartilhar isso junto, tá? A gente precisa uns dos outros para a gente crescer e se fortalecer, né, Sil? E Isso é mesmo, isso, minha isso linda. mesmo, né, Mais Lu? alguma coisa? Quem espera alcança. E Sim. só não vence quem desiste, Ótimo, né? ótimo. Então, Gente, fechou. beijo, fiquem com Deus. Com a Ludoana na próxima terça-feira, 14h15. Fechou. Fechou. E amanhã de manhã, às 7 e pouquinho, né, Sil? Que horas que é amanhã? A partir de 7h30. Tá bom, delícia. Bom demais, gente. Um beijo, Beijo, viu, no coração. Fica com com Deus, Deus. Sil. Gente, eu peço que todos vocês que estão aqui, que foram abençoados, entra na live, eu vou salvar daqui a pouquinho. Clique em todos os botões, na dúvida. Coração, bandeirinha, avião, mande pelo menos 10. Vai lá, pelo menos 3 comentários. Seja abundante. A semente que você come te sustenta. A semente que você lança na vida dos outros te prospera. Amém?
Amém. 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 Beijo. Beijo.